Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Vamos então conversar sobre o novo livro de Alvarinho Sampaio, dedicado, diria eu, à figura de Dom José Alves Correia da Silva. Bom dia, Sr. Alvarinho. Antes de mais, obrigado por estar aqui mais uma vez nos nossos estúdios. Como é que, pelo que tive naturalmente que fazer o trabalho de casa, conhecia a figura de Dom José, mas não conhecia todos os pormenores. Como é que lhe surge a ideia de lançar este livro? A ideia surgiu com o único objetivo, aliás, era dar a conhecer à gente de São Pedro de Fins e não só quem foi Dom José Alves Correia da Silva, a sua obra e dar alguns apontamentos sobre a sua vida. O Dom José Alves Correia da Silva nasceu em São Pedro de Fins, portanto há 100 anos, 100 e poucos anos. Foi depois para Fátima, foi nomeado bispo de Fátima. Foi, aliás, se não o primeiro bispo, foi um dos primeiros bispos de Fátima, creio eu. Foi o primeiro bispo de Fátima. Leiria reformada, a diocese de Leiria reformada. E diria, mas já iremos falar sobre isso num período que se deu a seguir às aparições de Fátima, portanto teve provavelmente mas já iremos falar sobre isso, teve um papel fundamental nesse processo. Ele teve um papel fundamental, aliás, o processo foi iniciado por ele, o processo das aparições, que culminou muito mais tarde, em 1930, por aí, e quando se iniciou também a construção da Igreja de Fátima, Basílica. Atual foi a primeira Basílica de Fátima, que se deve ao Dom José Alves Correia da Silva. Foi ele que adquiriu os terrenos, foi ele que iniciou as obras e deu a conhecer Fátima ao mundo. E além disso, teve então um papel muito importante na confirmação, digamos, dos milagres de Fátima. Isto, passado muitos anos, é que houve essa confirmação de documentos e testemunhos de pessoas e manteve-se então o Dom José sempre na vanguarda dessas aparições. Vou dizer um bocadinho, já iremos falar se calhar um bocadinho mais sobre o papel de Dom José, mas quem era Dom José nos tempos de São Pedro de Fins? Quem era a criança daquele tempo? Dom José era filho de lavradores, família de gente da agricultura, teve uma vida normal, uma vida de criança normal, foi depois para o seminário, estudou no seminário, foi nomeado padre, depois bispo, chegou a bispo já anos mais tarde. Mas qual o percurso dele enquanto padre? Foi pároco? Foi pároco aqui no Porto. Esteve aqui no Porto a paroquiar durante alguns anos. Foi depois é que foi nomeado, só depois é que foi nomeado bispo. Exato. Alguma história, descobriu alguma história de infância, alguma curiosidade dele? Não, ele teve uma infância normal, uma infância assim, própria das crianças e então das crianças da aldeia, não é? Não se conhece assim. Claramente, São Pedro de Fins de 1800 e final do século XIX, praticamente, não é? Sim. Era claramente bem diferente do que é São Pedro de Fins hoje. Sim.
totalmente diferente. São Pedro de Fins hoje, embora seja uma freguesia rural, mas é uma freguesia em franco desenvolvimento. Muito bem. É preciso dizer que estamos a também falar com o Presidente da Junta em São Pedro de Fins, mas isso são contas do outro Rosário. Dizia-me há bocadinho então que Dom José teve um papel fundamental não só nas aparições, mas na reabertura, ou sendo o primeiro bispo da então nova diocese de Leiria e Fátima, não é? De que forma é que ele, que marcas é que ele deixou, além naturalmente do trabalho que fez sobre as aparições de Fátima? O Dom José Alves Correia da Silva foi um homem benemérito também. E não foi em vão que em 1945 foi agraciado com a comenda da Ordem de Benemerência. Portanto, era um homem que se dedicava também a ações sociais e a tudo que era de bom para bem da população, para bem do povo. Muito bem. Este livro retrata a vida e obra ele deixou também escritos, naturalmente? Sim, este livro, como eu disse há bocado, nasceu da minha curiosidade e da minha ansiedade de dar a conhecer à gente de São Pedro de Fins, especialmente a São Pedro de Fins e à Maia, quem foi Dom José Alves Correia da Silva. Foi um homem, como já disse, da Igreja, um homem que ficará, o nome dele ficará gravado na história da Igreja de Portugal, de São Pedro de Fins e da Maia. Alves Correia da Silva é muito curiosa, não é? Muito curiosa, e nós em São Pedro de Fins muito pouco conhecemos a vida. Ainda hoje existem familiares lá a viver? Muito pouco conhecemos a vida de Dom José. Embora tenha lá família, ele tinha um sobrinho que também era cônego, estava em Braga, mas muito pouco se conhecia da vida de Dom José, enquanto bispo, enquanto homem. De criança, como disse há bocado, ele frequentava aqui o seminário, mas a vida dele foi um ápice, passou quase despercebida em São Pedro de Fins. E foi isso que o levou também, se calhar. Pais, avós, embora fosse natural de São Pedro de Fins e a família toda de São Pedro de Fins, mas pouca gente hoje até conhece Dom José Alves Correia da Silva. Foi então também, sabe dizer quem foi. Foi também esse um dos objetivos seus. Um dos objetivos deste livro é precisamente esse, dar a conhecer o homem e a obra que ele praticou. Como eu disse no início, Dom José foi figura, e o Sr. Presidente também concorda, é uma das figuras preponderantes dentro da Igreja, bem entendido, no reconhecimento, se eu posso dizer assim, das aparições de Fátima. Na prática, exatamente qual foi o que é que ele... Na prática, de que forma a ação dele nesse campo concreto? A ação dele foi adquirir testemunhos, adquirir provas, cujas provas vieram muito mais tarde e que foram sendo, se calhar, retardadas por outros membros da Igreja, talvez com medo de dizerem alguma coisa que fosse contra outras ideias
e entre eles apareceu um padre que retardou o processo bastante, muito tempo, e então nessa altura Dom José pôs um limite para que o processo fosse concluído, e assim aconteceu. O processo foi concluído, foi aprovado por ele como real, e foi então que começou o culto a Nossa Senhora em Fátima. Fátima, que já existia, porque todos os anos aquilo era desde o Sim, há início relatos disso. Até os dias de hoje foi sempre um grande culto, e Dom José esteve sempre. Os sucessores dele na diocese, naturalmente, até hoje, não sei se teve algum contato com os atuais bispos, o atual bispo, sobre este assunto? Não, nem contacto. O único contacto que fui mantive foi com Dom Serafim. Curiosamente outro maiato, creio eu, não é? E também é um maiato. Mas não é de São Pedro Fiz, perguntou. Não é de São Pedro Fiz. Não, é próximo, é quase uma freguesia vizinha, que é Barca. Sim. Santa Maria, aliás, e que vem cá agora. Será um dos apresentadores. A apresentação do livro. Ainda ontem estive a falar com ele. Foi o único contacto que tive, foi com ele. Uhum. Muito bem. Sr. Presidente, sobre este livro, não sei se haveria mais alguma coisa que quisesse acrescentar. Só dizer que este livro vem dar a conhecer Dom José Alves Correia da Silva. É um livro que aumentará o património cultural da freguesia, e que é sempre bom termos alguma coisa em que nos fale da história e da gente da nossa terra, não é? Sr. Presidente, não é o primeiro livro que publica? Não. Este é um dos últimos. Este é o último, aliás. Outros houve. Quais são as temáticas que costuma abordar? São também figuras históricas? Sobre São Pedro Fins, por acaso tenho aqui um outro, que é um canto à terra e à gente, que foi publicado o ano passado. Foi apresentado o ano passado. E é este agora. E há um outro que é... Mas este não fala sobre São Pedro Fins, que é Mensagens entre Linhas. Também já foi em 2014. E outros que... do vigário da Vara, o senhor padre Luís Gonzaga, que é o pároco de Milheirós. O livro dos 50 anos de sacerdócio do padre Aurélio Marques, já falecido, e o outro do Luís Gonzaga também foi os 50 anos de sacerdócio. Portanto, apareceram outros sobre a cooperativa, os 40 anos da cooperativa agrícola da Maia, e outros. Muita produção neste... Que se vão fazendo, mas... Falando agora do autarca, há quanto tempo é que está como Presidente da Junta em São Pedro Fins? Este é o segundo mandato, há 5 anos. Há 5 anos. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido boa. Sempre apoiado por pessoas que gostam da terra, pessoas que estão ao meu lado, desde o Executivo, desde a população. Temos agora o Centro de Dia, por exemplo, com a sua diretora, a Raquel Freitas, que é de facto uma pessoa que
quem se pode confiar, em quem se pode delegar muitas coisas. Deixa-me dizer que para quem não está a ouvir, a doutora Raquel está aqui ao nosso lado. Temos que pôr mas é a realidade, não é. Qual é a população de São Pedro de Fins neste momento? 2.000 e poucas pessoas. Maioritariamente idosos ou há um bocadinho de tudo? Maioritariamente idosos. Nós somos uma freguesia um pouco envelhecida. É uma questão que o preocupa também, provavelmente. Isso preocupa porque os jovens hoje parece que têm medo de fazer filhos, têm receio. A gente vê os jovens com 30 anos que já deixaram de ser jovens, mas continuam. Desculpa lá. Estas novas tecnologias às vezes pregam-nos umas partidas, não é? E então a juventude parece que não quer procriar-se, não quer andar para a frente. As dificuldades da vida também não são as melhores, não é? Isso, infelizmente. As facilidades não são as melhores. Mas estamos uma freguesia de facto envelhecida, mas que se denota qualquer movimento já jovem que vai de fora, vão para lá viver, porque eu costumo dizer, é bom viver em São Pedro de Fins, porque em 12 minutos nós estamos no Porto, em 10 minutos nós estamos em Vila do Conde, está central e há um bom acesso, embora os transportes públicos seja ainda provavelmente um dos grandes defeitos. Um bocado complicado. Os transportes públicos, se existissem em São Pedro de Fins um bom serviço de transportes públicos, São Pedro de Fins era tem o comboio, não é? Tem algumas linhas de autocarro, creio eu, não? Não, público só tenho uma empresa que fazia transportes. E pouco. Tem feito algum pedido nesse sentido? Sim. Temos, e agora a Câmara Municipal está envolvida num projeto para desenvolver os transportes para aquela zona. Vamos a ver. Esperemos. Relativamente à parte económica, qual é o setor que mais predomina em São Pedro de Fins? Bem, temos uma das maiores exportadoras, uma empresa que é a maior exportadora, que é a Siderurgia Nacional. Temos outras pequenas e médias empresas e temos uma outra grande empresa que é a Trivalor, onde em São Pedro de Fins estão sediadas no grupo 27 empresas. Naquele grupo, só em São Pedro de Fins. Mas é maioritariamente serviços, diria? Serviço está dedicado à alimentação e tem outros setores, que é o caso de segurança, farmacêutica. Tem uma quantidade de empresas e serviços. Voltando à escrita, isto está à volta. Prevê a publicação de mais algum livro nos próximos tempos, próximo ano, talvez? Pergunto eu. Sim. Está no prelo, como se costuma dizer. Já está, digamos assim, já está no prelo. Pode levantar o São Pedro Fins mesmo, que o título é São Pedro Fins, das origens ao presente. É um livro que já ando sobre ele ainda desde criança. Posso dizer assim, desde criança. Já agora uma pergunta, Sr. Presidente. Nasceu mesmo em São Pedro de Fins? Não. Eu nasci em São Médio Coronado. Trofa, neste caso. Vizinho, hoje Trofa. Os meus pais, como trabalhavam em Irmesinde, vieram para São Pedro de Fins, era mais perto,
Sim, porque para quem não conhece já agora, digamos que São Pedro de Fins está ali, permite uma expressão, entalado, entre aspas, naturalmente, entre Hermesinde, Hermesinde, Maia, Alfena, né? Alfena, Valongo. Exato. Hermesinde, São Pedro de Fins fica ali. E também Coronado, né, que estava há pouco a falar. São Médio Coronado. São Médio Coronado. Sim, exato. Que já é trofa. Que é trofa. Antigamente Santo Tirso, creio eu, não é? Era Santo Tirso. Muito bem. Sei que ao longo da sua vida profissional passou alguns anos pela África do Sul também? Por África. Desde 61 que em 61 fui para a África, em fevereiro, e em março rebentou o terrorismo. É curioso, em 62 vou à Guiné pelo serviço, pelo jornal, no ABC de Luanda. Arrebentou o terrorismo na Guiné, regresso a Luanda, em 63 venho para Portugal, e é curioso que no dia que cheguei a Portugal houve uma morte do John Kennedy, em 1963, 22 de novembro de 63. E, quase. Não faz 2 anos, mas quase. Mas quase. Estamos a 21, portanto é quase. Então, está agora a fazer. Não, estamos a 21 de novembro, portanto é quase. Aliás, permita-me que o lançamento, não é coincidência, ou não sei, o lançamento do livro é exatamente a 23 de novembro. A 23 de novembro. Não sei se é coincidência não é coincidência, não foi, nem sequer pensei mas aconteceu, nessa não é? data, mas aconteceu. E é curioso, venho para Portugal, regresso a Moçambique, aliás regressei a Angola, depois de Angola a Moçambique, e em 64 rebenta o terrorismo em Moçambique. Portanto, apanhei três frentes de combate, digamos assim. Combate. E mais tarde, em 74, pelas circunstâncias que toda a gente conhece, fui para a África do Sul, onde me mantive até 96. Portanto, uma vida em África, uma vida de saudades, que há saudades. Nunca mais voltou Não, voltei, já voltei. Eu tenho lá a família, tenho lá o filho, tenho os netos, tenho tudo lá. Portanto, há sempre... Sim, de vez em Como quando. é que... E se não for fisicamente, quase diariamente falamos. Sim, bendito seja estas internets e companhia, não é? Felizmente. Estas modernices hoje é essa vantagem. Não, isso é verdade. Como é que vê as antigas colónias, hoje em dia são países independentes, mas a evolução das antigas colónias portuguesas, Angola, Moçambique, etc. Eu não gosto muito de falar nisso. Digo já, eu não gosto muito de falar da África, e então, porque se calhar os meus pensamentos começam a aflorar, e se calhar começo a tentar dizer coisas ou sou tentado a dizer coisas que podem ferir suscetibilidades. Contudo, deixe que diga uma coisa: em 39 anos da África, ou 40 quase, nunca vi a África passar fome. Vi o progresso em África, e pós 25 de Abril de 1974, que toda a gente conhece os efeitos ou as consequências, comecei a ver em África pessoas a passar fome, em África portuguesa. Sim, claro, sim. Falo em África, falo nas províncias, as antigas províncias ultramarinas portuguesas. Comecei a ver gente a passar fome. Não só a raça negra, mas também na raça branca e noutras raças. Aqui não estou a dizer que é uma raça específica. Todas as raças
tiveram os seus problemas e continuam a ter os seus problemas. Deixou de haver produção, deixou de haver cultura, a agricultura morreu, criação de gado morreu. Temos o exemplo da Rodésia, por exemplo, que era um dos grandes fornecedores de carne ao mundo. Hoje não tem produção. Moçambique, a mesma coisa. Angola, ida em aspas. E tudo isso me choca e evito muito falar nessa situação. Bom, porque vamos fazer, Presidente, ficamos por aqui, senão já percebi que perdão a expressão, sente-se alguma emoção quando fala destes temas, acredito. Sim. Eu peço desculpa, conhecemos já há relativamente pouco tempo, mas percebi pelo seu semblante e a forma como estava a responder à pergunta que isso lhe causa algum desconforto, se eu posso usar a palavra. Desconforto, não. Talvez a palavra não seja a mais indicada, entenda que não... Não será a palavra mais indicada, mas que não sinto alegria nenhuma ou prazer nenhum. Sim, em falar do passado e, neste caso, das ex-províncias portuguesas no ultramar. Está bom, de facto, porque nós portugueses construímos cidades maravilhosas em África. Nós portugueses demos ao mundo sempre provas de trabalho honesto e de garra. Nós temos as cidades e só para mencionar meia dúzia delas: Luanda, Moçambiques, Nova Lisboa, que em 1963, por exemplo, em Nova Lisboa, estava eu a acompanhar, por força do serviço, a acompanhar o Américo Tomás na inauguração da Universidade de Nova Lisboa, no interior de Angola, uma cidade em franco desenvolvimento. E em 1963 foi inaugurada a Universidade de Nova Lisboa. Isto focando Angola. Em Moçambique construímos uma cidade em que há 50 anos já ali existiam prédios de 20 e tal andares. Ora, isso significa algo, significa o desenvolvimento que se notava nas províncias ultramarinas. E não era mais ninguém que lá estava, eram os portugueses. Os portugueses de todas as raças. Isso hoje custa ver aqueles prédios todos devolutos, aqueles prédios todos sujos, tudo a cair. Isso custa. Muito bem. Presidente, vamos falar novamente do livro para provavelmente fecharmos a nossa conversa. Lembrar então que o livro será lançado na sexta-feira, às 21 horas, creio eu, no Centro-Dia de São Pedro Fins. No Centro-Dia. E, aliás, agora deixo aqui o convite. Era exatamente isso que eu ia pedir. Para vocês, na Rádio Metropolitana, e será uma honra tê-los lá connosco a assistir e à apresentação do livro. Muito bem. Sr. Presidente, como já sabe, as portas da rádio estão sempre disponíveis para si, não só agora como para o futuro, pelas razões que já sabe, mas isso serão para falarmos mais tarde, não é agora que vamos falar sobre esse assunto. De qualquer forma, daqui até lá estarão sempre abertas para a Junta de Freguesia de São Pedro Fins, como para as instituições
que lá estejam, nomeadamente o grupo folclórico, que é aquele que nós temos acompanhado um bocadinho, não, mas todas as instituições da freguesia, considero muitas mais, estamos sempre ao vosso dispor. Obrigado. E desde já agradeço em meu nome pessoal, em nome do Executivo da Junta, em nome do Centro de Dia, do Rancho Folclórico, e tem lá um outro grupo que vocês vão ter a oportunidade de ver e de apreciar, que é um grupo jovens da terceira idade, que são ensaiados e toda a coordenação desse grupo parte da Raquel, da tal Raquel que nós há bocadinho falamos. Está aqui ao lado, mas que não está. Portanto, pronto, mas isso como se costuma dizer, são conversas para outros dias, para outros dias. Muito bem. Pronto. E mais uma vez o telemóvel às vezes pega-nos destas partidas, não é? É tal vantagem e desvantagem das novas tecnologias que falávamos há um bocadinho, não é? Ao mesmo tempo que nos permite falar como diz o Sr. Presidente há um bocadinho, com familiares que o senhor tem, na África do Sul, não sei se percebi bem. Tem. Mas por outro lado, às vezes estamos em sítios que não queremos que toque e ele toque. É assim. E eu pus em silêncio. Muito bem. Sr. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.